Olá, irmãos, a paz do Senhor, os amados irmãos, amém? Bom, irmãos, nós vamos acompanhar aqui um vídeo do Leandro Quadros, né? Sobre questão do livro de Ellen White, né? Quem realmente salva as pessoas? É a Bíblia Sagrada, o livro que é a Bíblia Sagrada, ou os livros de Ellen White? Quem vai salvar as pessoas e salva a gente? Então me acompanhe nesse vídeo aí e daqui a pouco nós voltamos. Outro detalhe, irmãos. Ler os livros da senhora Ellen White. Eu já acredito que uma pessoa que lê um por ano, ela já está bem mal espiritualmente. Agora, se ela não lê nenhum por ano, tá ali, ó, com um pezinho no inferno. Porque, irmãos, rejeitar a mensagem profética é muito perigoso. Pronto, irmãos, sabe, irmãos, é isso que a gente vê, né? Porque as pessoas, elas falam que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. Por causa disso que nós estamos vendo e viu a partir de agora desse vídeo aí. E isso é um grande absurdo. Você veja que a Bíblia, ela é jogada de lado. A Bíblia Sagrada, as Escrituras, ela é jogada de fora. E quem entra em primeiro lugar é o livro de Ellen White. Então você viu que o Leandro Quadros fala que quem não lê o livro de Ellen White, pelo menos um ano, sei lá, você está com o pezinho para o inferno. Se você não lê o livro de Ellen White, uma vez por ano, você vai para o inferno. Irmão, pelo amor de Deus, quem é que salva as pessoas? É este livro aqui. O que salva as pessoas é este livro aqui, a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é que salva as pessoas. O livro que salva as pessoas é o que os apóstolos escreveram, as Escrituras, a Bíblia Sagrada, é que salva as pessoas. Então você veja que esses mestres adventistas, Leandro Quadros, ele bota em primeiro lugar que vai salvar você é o livro de Ellen White. Você veja que eles abandonam a Bíblia, a palavra de Deus. E eu quero relembrar aqui para os irmãos que a igreja adventista, antigamente, eles eram batistas. Os adventistas antigamente eram da igreja batista. E a igreja batista, não estou julgando todas, ok? É aquela igreja que vai mais por visão. Vai mais por visão, por revelação, do que a Bíblia Sagrada. Vocês prestem atenção no que eu estou falando para vocês. A igreja batista, algumas delas, não estou julgando todas, tá certo? Eles vão mais pela visão, pelas revelações, do que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então você veja que nessa fala do Leandro Quadros, ele bota em primeiro lugar a Ellen White. Ela teve visão, revelação. Então eles vão mais por revelação e visão de Ellen White e despreza a Bíblia Sagrada. Vocês estão dando para entender, amado irmão? Vamos acompanhar mais outro vídeo aqui, agora do Ailton, né? O pastor Ailton Adventista, tá? Me acompanha aí. Difícil, hein? Os escritos de Ellen G. White ainda falam a todos nós. Não resta dúvidas de que Deus a usou como uma mensageira para a igreja remanescente. Não deveria eu e você assumir uma nova atitude diante da revelação clara que Deus nos deixou e que todos os conselhos que ela nos deixou nós possamos obedecer
para um dia estarmos nos céus quando Jesus voltar. E que todos os conselhos que ela nos deixou, nós possamos obedecer para um dia estarmos nos céus quando Jesus voltar. Meus irmãos, Por que a Igreja Adventista não vai ser substituída por um outro movimento mais leal à revelação divina? Porque nós temos um profeta moderno. Porque nós temos um profeta moderno. Nós temos em Ellen G. White o cumprimento profético de Apocalipse 12, 17, 19 e 10. Nós temos uma profetisa. Nós brasileiros amamos Ellen G. White, só não seguimos, mas nós amamos. De que adianta amar se não seguimos? De que adianta amar se não seguimos? E aí a gente começa a ler Ellen G. White e percebe quantas vezes estamos nos afastando das orientações que Deus nos deu através dela. Nós precisamos ler mais o que essa mulher escreveu e, sobretudo, buscar a ajuda de Deus para viver os princípios que ela ensinou em suas páginas. E, sobretudo, buscar a ajuda de Deus para viver os princípios que ela ensinou em suas páginas. E, finalmente, o conceito de sacudidura escatológica. Vocês estão vendo, meu irmão? Vocês estão vendo? Então esses pastores andam mentindo para as pessoas que nunca falam isso. Mas você veja que nesse vídeo aqui, os dois vídeos que eu botei, do Leandro Quadros e o pastor Ailton, veja que eles botam a falsa profetisa como salvação. Eles botam o livro de Ellen White em primeiro lugar como salvação. Vocês estão dando para entender o absurdo que eles fazem? Porque, como eu já falei, porque Ellen White teve não sei quantas visões mais que os apóstolos. Irmão, pelo amor de Deus. Botando Ellen White como a única que teve mais visão do que os apóstolos. Pelo amor de Deus, irmão. Então, eles vão mais pelas visões e revelação de Ellen White. E eles desprezam a Bíblia Sagrada. Você veja que nesse vídeo, eles não botam a Bíblia, eles não honram, né, a Bíblia Sagrada, irmão. Eles estão dando honra mais a uma mulher, a profetisa Ellen White. Jesus é jogado de fora. Vocês têm que abrir a mente, né? Os membros adventistas têm que abrir a mente para isso. A Bíblia diz que nós temos que honrar o Filho de Deus. Aquele que não honrar o Filho de Deus, esses não vai herdar o reino de Deus. Então você veja que os mestres adventistas, eles dão mais honra a Ellen White. Eles honram mais os livros de Ellen White e botam como salvação do que o próprio Jesus. Irmão, isso, sabe, é terrível. O quanto, né, alguns membros adventistas não enxergam isso. Mas alguns membros adventistas, né, eles estão compreendendo, estão se acordando. Membros adventistas que procuram ler a Bíblia Sagrada. Alguns deles estão se acordando, certo? E relembrando aos irmãos que a Bíblia diz que os que te guiam é os que te enganam.
A Bíblia diz que os pastores faz vós errarem. Ok? Então os pastores fazem com que as ovelhas errem, passe vergonha diante dos ímpios, sem ter respostas para dar para o ímpio ou para dar para qualquer pessoa. Membros adventistas, né, que passam vergonha, não só os membros adventistas, mas vários cristãos que passam vergonha, não tem resposta para dar para as pessoas, porque não procuram a Bíblia Sagrada. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, que a única estratégia que esses homens dos Estados Unidos, que a Igreja Adventista veio dos Estados Unidos para o Brasil. Então, como o falso pastor Sila Malafaia, ele falou que os Estados Unidos, a pesquisa que fizeram tempos atrás, fizeram uma pesquisa que milhões de pessoas cristãos não lê a Bíblia Sagrada, não conhece exatamente a Bíblia Sagrada. Então, o que esses falsos mestres, esses falsos pastores vão fazer? Eles vão criar livros para fazer de vocês comércio, para que você não conheça realmente toda a verdade que está na Bíblia, que ele esconde de vocês. Eles vão criar livros para que vocês percam seu tempo lendo seus livros. É livro de escatologia, é livro sistemático, é livro de teologia, é livro de biologia, é livro não sei de quê, livro não sei de quê. Tudo isso para despistar vocês, para que vocês percam tempo lendo esses livros de Ellen White, de conflito, do Apocalipse, não sei o quê, dos livros. Irmãos, membros, né, adventistas e outros meus amados irmãos, busque a Bíblia Sagrada em nome de Jesus. Porque se vocês não conhecerem toda a verdade que revela aqui, que esses mestres escondem de vocês, vocês nunca vão se acordar para a verdade plenamente correta. Então a Bíblia diz, né? Conhecereis a toda a verdade e a verdade vos libertará. Então, porque muitos membros adventistas não conhecem a verdade, só conhecem mais os próprios livros que são dados na Igreja Adventista. Muitos cristãos também aí fora, como teólogos e outros aí, eles conhecem mais livros de teologias, né? Teologia sistemática, teologia não sei de que, livros. Mas esses próprios teólogos, esses pastores da teologia, eles tropeçam na palavra de Deus. Eles pervertem a própria Bíblia Sagrada por causa dos ensinos dos homens, que são teologia. Né? Eu tenho vídeos aqui, né, repreendendo esses falsos mestres da teologia, e você vê a prova da própria Bíblia, o quanto eles pervertem o evangelho da Bíblia Sagrada. Vocês estão entendendo? Ok? Então você veja, irmão, você veja que eles botam uma mulher no lugar de Jesus. Dão mais honra a Ellen White, aos livros de Ellen White, do que a Bíblia Sagrada. Então, como esses homens poderosos dos Estados Unidos, o sistema, eles sabem que milhares de cristãos, membros adventistas, eles não procuram ler a Bíblia, conhecer toda a verdade. Então, o que eles vão fazer para que vocês não conheçam realmente o que está na Bíblia? Eles vão criar livros para fazer de vós comércio, vender seus livros, certo? Então, esses pastores que fazem seus cursos de teologia, se formam em faculdade de teologia, então eles vão fazer livros para poder vender a palavra de Deus para você. E a palavra de Deus não se pode vender. O que esses pastores, esses teólogos, o que eles têm que fazer é comprar a Bíblia
para dar para as pessoas que não têm condições. Né? Não é criar livros por a sua razão. Irmão, é triste. Tem teólogos, tem pastores da teologia transgredindo os mandamentos do Senhor. Eu vou mostrar um vídeo depois. Os próprios mestres adventistas, eles transgridem os próprios 10 mandamentos. O próprio Leandro Quadro, ele transgride os próprios 10 mandamentos. Eu disse, meu Deus do céu, meu pai, que loucura é essa? Por isso que nós chamamos de seita, porque eles transgridem as próprias leis de Deus. Eles transgridem o texto bíblico. No livro do conflito, né, eu tenho aqui o livro do conflito original, que eu vou mostrar para vocês. Ellen White falou que não vai haver ninguém aqui na terra para o diabo enganar. Quer dizer, isto é uma doutrina de demônio. Doutrina de demônio é tudo aquilo que vai de contra a Bíblia, a palavra de Deus. Doutrina de demônio é tudo aquilo que é mentira, que desfaz a Bíblia Sagrada. O que desfaz a Bíblia Sagrada se chama doutrina de demônio. Então, eu vou mostrar para você depois que o diabo, ele vai enganar as nações que estará na terra. Vou mostrar para você depois. Então, no livro do conflito, tem heresias, tem doutrina de demônio, tem coisas que contradiz a própria Bíblia Sagrada dos escritos de Ellen White, do livro do conflito, que eu vou ler para vocês o livro do conflito e mostrar para você, né, este livro que é original, que realmente tem heresia, tem engano nesse livro, né, de Ellen White. E neste livro do conflito, ela fala que Jesus vai completar ainda a sua obra. Irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, essa falsa profetisa não foi inspirada por Deus, não, de maneira nenhuma. Aonde tem engano, aonde tem mentiras, essa pessoa nunca foi inspirada por Deus. Então, a igreja adventista, ela era pentecostal. É uma igreja que vai mais por visão. E deixando bem claro para os irmãos aqui que Deus, preste atenção, tá? Deus, ele nunca levou mulher direto para o céu. Deus nunca arrebatou mulher no espírito e levou o espírito para o céu. Não, nunca na vida. Desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, Deus só levou homem. Por exemplo, os que nós conhecemos que foi direto em espírito ao céu, nós temos primeiramente, né, João do Apocalipse, ele mesmo fala que foi arrebatado em espírito ao céu. O outro, nós temos o outro, Moisés. Moisés, ele foi arrebatado ao céu. Ele viu coisas lá no céu que ele não podia contar. Então, Moisés, ele foi arrebatado em espírito ou com corpo? Nós não sabemos. Eu só sei que Moisés foi para o terceiro céu. Viu as coisas lá no céu, fez a cópia da Arca da Aliança, viu muitas coisas no céu e coisas que ele não podia contar. Foi proibido por Moisés contar na terra algumas coisas que ele viu no céu. Então a Bíblia não revela que Moisés foi arrebatado em espírito ou em corpo. A Bíblia não revela. Então, a outra parte que o apóstolo Paulo fala,
que viu, conheceu um homem, né, que foi arrebatado ao terceiro céu e foi proibido de falar coisas. Então, de quem Paulo está falando? De quem Paulo está falando? Só que eu quero dizer para os irmãos que não foi Paulo que foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo, ele fala que conheceu um homem. Então, isso não tem nada a ver com Paulo. Mas Paulo, ele conheceu um homem. E este homem, ele contou que foi arrebatado, né? Ou talvez ele leu, né? Ele leu nos livros aí, talvez, do judaísmo, né? Desses livros do judaísmo, dos profetas, porque os judeus, né? Quer dizer, os fariseus judeus, eles tinham a lei de Moisés, a Bíblia de Moisés, mas eles tinham suas próprias leis. Eles tinham mais livros, livros de cabala, livros não sei de quê, entendeu? E Paulo aprendeu muitas coisas erradas desses judeus fariseus. Esses judeus fariseus ensinaram a Paulo o evangelho, né, sobre a lei de Moisés, ao contrário, que isso eu vou revelar para vocês. Os judeus, o que Paulo aprendeu no judaísmo dos judeus fariseus foi ao contrário à lei de Moisés. Eles ensinavam errado para Paulo, que eu vou mostrar para vocês depois. Ok? Vou mostrar para vocês depois. Ok, amados irmãos? Tá certo? O único livro que vai salvar você é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Né? A Bíblia diz que a palavra, que é para nós se apegar à Palavra de Deus, tanto vai salvar você como os ouvintes. Então, a Bíblia Sagrada, ela vai salvar tanto você como os ouvintes, né? Que você estará pregando, ensinando a Bíblia Sagrada para salvar as pessoas. Então, quem salva as pessoas é a Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus que está na Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, né? Pelos homens inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Então, Jesus, ele fala que a palavra é espírito e vida. Então, a palavra de Deus é tudo. A Bíblia Sagrada depende da nossa salvação, de nós permanecer firme, na Bíblia Sagrada. Não sair da Bíblia para canto nenhum. É somente a Bíblia que nós devemos estudar. Então, aqueles que não conhecem totalmente toda a verdade da Bíblia, é muito fácil, né, de ser enganados por falsos profetas, falsos pastores, apóstolos, falsos ombreiros. Então, irmão, vocês têm que ler a Bíblia. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que ensinará a toda a verdade. Então, o Espírito Santo, que é o próprio Jesus, ele já deixou tudo escrito aqui. A palavra do Espírito Santo já está aqui na Bíblia. Jesus alertou aos seus apóstolos que ele iria lembrar tudo que ele ensinou na terra. Então Jesus, ele foi para o céu e ele voltou, né, no Espírito. Quem só podia, com o Espírito e o corpo, né? Quem só podia ver Jesus eram os apóstolos. Porque Jesus vinha em Espírito, né? E as outras pessoas de fora não podiam ver Jesus. Então Jesus veio, o Espírito Santo, que é Jesus, que é o Verbo, veio e relembrou tudo aos apóstolos, do que ele ensinou na terra. E os apóstolos começaram a escrever. O apóstolo Paulo já começou a escrever o primeiro livro. Ele escreveu o livro e ele tinha o pergaminho, os rolos, que antigamente os rolos era chamado de livro. Então tinha os rolos, né, que era o original da cópia dos originais de Moisés, e Paulo escreveu cópia.
Então, Paulo, ele tinha o livro, que era o Novo Testamento, estava escrevendo já o Novo Testamento, o livro, e ele também tinha o rolo, né? Que é a cópia do original, certo? Então, os rolos no Velho Testamento era chamado de livro, os rolos, tá certo? Então, a Bíblia verdadeira, ou a Torá original, está na Arca da Aliança. E a Arca da Aliança desapareceu. Então, antes de botar a Bíblia, ou a Torá original na Arca, Deus mandou fazer uma cópia daquele a Torá de Moisés, certo? Então, daí vieram várias cópias. E hoje nós sabemos, irmão, né? É por isso que você vê pessoas, na Bíblia se contradiz, não sei o que, tal, não sei o que. Não, a Bíblia a Bíblia da cópia original, ela não se contradiz. Mas o que acontece é que esses homens do comércio, eles fez Bíblias, várias seitas faz Bíblia, né? Então nós temos as cópias de Bíblia feitas pelo próprio homem carnal. Nós temos Bíblia feita pelo homem carnal. Nós vamos encontrar alguns erros, né, do tradutor assim na Bíblia. Claro que a gente pode encontrar erro do tradutor de homens carnais, né? Nós vamos encontrar. Mas isso não significa que eu vou desviar a minha fé. Não, eu não vou desviar a minha fé. Jamais eu vou me apartar das leis, dos mandamentos de Deus. Eu vou continuar acreditando na Bíblia até o fim. Então, se tem algum erro que nós encontramos na Bíblia, né? Eu já vi um erro assim na Bíblia, assim um erro simples. Eu disse, isso aqui foi erro do tradutor, Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que tem Bíblia realmente falsa, que você vai ver que aquilo que ele escreveu não é verdade. Então, nós temos o Espírito Santo dentro de nós para nos alertar o que é uma Bíblia falsa e uma Bíblia verdadeira, certo? Nós temos o Espírito Santo. Então, a Bíblia realmente verdadeira, da cópia dos originais, né? Ela não se contradiz. Agora, onde é que está essa Bíblia? Como nós vamos saber essa Bíblia original? Sabe? Como a gente vai saber, irmão? O Espírito Santo vai, né, lhe dicionar para que você conheça realmente uma Bíblia que não é verdadeira, certo? Então você vai encontrar alguns erros, né, que eu já vi. Eu digo, gente, aqui foi erro do tradutor, Então, por isso que eu vou comprar uma Bíblia que chega bem perto, né? Bem perto da cópia dos originais. Então, eu vou comprar uma Bíblia, se Deus permitir, eu encontrar ela, eu vou comprar a Bíblia de Israel, em português, o Novo Testamento e o Velho. A Bíblia de Israel, que eu ganhei tempos atrás, né? Essa Bíblia é ótima. A Bíblia que eu ganhei de Israel, trazida de Israel, né? Do lado aqui, banhado tipo a ouro, né? Banhado aqui assim, ó. Banhado tipo a ouro, uma capa parecendo que é de couro. Eita Bíblia boa de se ler. Através dessa Bíblia de Israel que eu tinha, aí eu conheço as outras Bíblias que são falsas. Eu conheço. Por exemplo, a NVI é uma Bíblia falsa. Esses homens andam trocando de Bíblia. A Bíblia NVI, que eu tenho um vídeo aqui mostrando, tem erros gravíssimos. Contradiz a própria verdade da Bíblia. A Bíblia NVI, certo? Então, sobre as Bíblias falsas, tem muitas Bíblias feitas pelo próprio homem carnal. Que é onde as pessoas encontram erros gravíssimos, né? Então, alguns erros que eu já vi nessa Bíblia que eu tenho aqui, é aqueles erros simples assim, que, gente, aqui foi erro do tradutor. Aqui não está certo, certo? Então, nós temos que separar.
Nós temos que separar, né? Nós acatamos o que é verdade e o que for mentira, nós joga de lado. Foi erro do tradutor. Então, sobre isso, eu nunca vou desviar a minha fé. Não, de maneira nenhuma. Eu não vou desviar a minha fé de maneira nenhuma. Eu vou acreditar na Bíblia Sagrada até o fim. E eu sei separar o que é verdade e o que não é verdade. Ok? O importante é permanecer firme na palavra de Deus, na verdade. As leis de Deus estão aqui, ó. O Espírito Santo que está dentro de você vai lhe alertar de uma Bíblia falsa ou uma Bíblia verdadeira. O Espírito Santo vai te alertar, né? Porque hoje as pessoas não encontram, tá difícil, qual é a Bíblia verdadeira, não sei o que, não sei o que, e muitos estão se apostatando. Muitos estão se apostatando da Bíblia Sagrada, amado irmão, se apostatando. Então, quando a Bíblia fala que no fim dos tempos muitos vão se apostatar, já está acontecendo. Com essa historinha, que a Bíblia se contradiz, que a Bíblia foi feita pelo padre, que a Bíblia não sei o que de Genebra, a Bíblia não sei o que, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, são os apóstatas da fé. Tem muitos irmãos que estão se apostatando da verdade, da Bíblia, para acreditarem em falsas profecias, para correrem atrás de profetas que só falam de bênção, que só falam de bênção, de prosperidade, que fica só revelando visão, sonho. As pessoas deixaram a palavra de Deus para correr atrás de visões e de profecias. E essas pessoas estão sendo enganadas pelos pastores do sistema, do reinado do anticristo, estão sendo enganadas. Não se fala mais da palavra de Deus. A maioria dos cristãos não estão mais pregando realmente, deixaram de pregar para se preocupar com as suas glórias. Estão pregando eles mesmos. As pessoas estão pregando elas mesmas, se preocupando mais com as coisas do mundo, com o sonho, com a prosperidade, com o futuro melhor. Estão se preocupando mais com as coisas deste mundo e abandonaram a palavra de Deus, a pregação, não pregam mais. Aqueles que pregavam, aqueles que cantavam, irmãos, deixaram de fazer essas coisas. Muitos abandonaram os seus dons. O dom de pregar a palavra, o dom de cantar, eles deixaram. Hoje muitos estão correndo atrás de suas glórias, de fama, estão correndo atrás de ser famoso. A porta bateu ali, modo vento, né? Pronto, a porta, o vento abriu a porta ali. Eu fui fechar a porta ali. Entendeu, amados irmãos? Então as pessoas hoje, elas estão preocupadas em sua glória, de ser famoso, famosa, né? Estão atrás de inscritos, né? Para ser reconhecido pelo YouTube, né? Então muitas pessoas que falam mais, né? Que fofoca, né? Que fofoca mais de escândalos de pastores, escândalos de falsos profetas. Então, eles estão agora preocupados com visualizações, com número de inscritos. Então, eles falam mais de escândalos, porque hoje, nesse fim dos tempos, as pessoas não querem mais saber de quem prega a palavra, de quem faz tema sobre a palavra de Deus. Ninguém quer saber mais não. Mas quando é coisas de polêmicas, o povo corre atrás. Então muitas dessas tituladas pastoras, pastores e pessoas do YouTube aí, que se diz ser de Deus, você veja que eles só falam mais, só fofocam mais de confusão, de escândalos.
de fofoca de um, de briga do outro. Vocês estão entendendo? Porque eles sabem. Então essas pessoas estão preocupadas com o seu interesse. Estão preocupadas mais com o seu interesse, de crescer seu canal. Vocês estão entendendo? De ser reconhecido. Então, eles deixaram de fazer o que eles faziam antes do começo. Começou pregando e agora viu que pregar de Jesus, fazer temas sobre a palavra de Deus, não gera inscritos, não gera visualizações. Então eles trocaram a glória de Deus pelas criaturas. Trocaram a glória de Deus, a honra de Deus por dinheiro e por criaturas, por inscrito. Então, para ganhar inscrito e visualizações, para ganhar seu dinheiro, eles têm que deixar Jesus de lado. Eles têm que deixar a Bíblia de lado e ficar falando somente de confusão, de polêmica de pastores, polêmicas de igreja o tempo todo e o ano todo. Vocês estão entendendo que essas pessoas estão interessadas mais com seus interesses e não exatamente em salvar as pessoas, em realmente revelar a toda a verdade que está na Bíblia para as pessoas. Ok? Então tá aí, amados irmãos, para vocês, né? E vocês vão ver, né, vários vídeos aqui mostrando para vocês. Nós vamos acompanhar o livro, né, do conflito de Ellen White. Nós vamos acompanhar esse livro original que eu tenho aqui. Então nós vamos acompanhar, né, direto do livro original. Aí eu vou mostrar para você as contradições de Ellen White, tá? As falsas visão e revelação de Ellen White. A própria Ellen White, ela imita até o próprio João do Apocalipse. Ela imita o próprio João do Apocalipse. Ela fala da mesma coisa que João do Apocalipse viu. Então ela faz a imitação para dizer que esteve essa revelação. E relembrando aos irmãos que, como eu já falei, Deus nunca levou e não vai levar mulher direto para o céu. Não. Deus sempre levou homens. Porque a Bíblia diz que primeiro foi a mulher que pecou e não o homem. Então, por isso que Deus, ele não confia de levar a mulher para o céu direto, né? Levar seu espírito para o céu. Deus não confia de levar a mulher e nunca confiou de levar a mulher em espírito direto para o céu. Tá certo? Deus nunca confiou em levar a mulher. Por quê? Porque a mulher é que foi enganada. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, que as mulheres são fáceis, não julgando, tá? Não julgando todas, tá? Tem mulheres que são sábias realmente. Então, as mulheres, elas são fáceis de ser enganadas. Então, aquelas visões que Moisés viu e João do Apocalipse viu, se fosse uma mulher que visse, ela já tinha contado coisas que não devia contar. Certo? É fácil o diabo pegar as mulheres, como pegou Eva no jardim. Enganou Eva de um modo simples e Eva caiu. Então, o que acontece, irmão? Que existe mulheres sábias. Deus usa a mulher, sim. Então, você tem os profetas, né? A palavra profeta é para nome masculino. Profeta, para nome masculino, é para homem. E nós temos profetiza. Então, a palavra, tipo assim, só para você entender, a palavra profeta para mulher significa profetiza. A mulher não pode ser chamada de profeta, porque é uma palavra masculina. E para feminina é profetiza. Então, a profetisa é aquela mulher
que Deus ele separou. E Deus deu uma visão. Deus deu uma profecia para esta mulher. Então, foi chamada de profetisa. Então, você tem na Bíblia, no Velho Testamento, na Bíblia, Deus dando uma revelação, uma visão para uma mulher, uma profetisa, que eu esqueci o nome dela. Então, no Novo Testamento, você tem Paulo, o apóstolo Paulo, encontrando com duas profetisas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós profetizamos, né? Nós profetizamos a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada para as pessoas. Então, quando você está pregando, quando você está ensinando, você está profetizando a palavra de Deus para as pessoas. Agora, quando eu falo de profeta ou de profetisa, é que profeta, quando Deus escolhe um homem, é para Deus dava visão, dava revelação para este homem. Então ele era chamado de profeta. É aquele que recebe a visão, né? A revelação da palavra de Deus, ok? Então, profetiza, que é o título profetiza, é aquela mulher que Deus escolhe e também dá revelação. Como eu já mostro para vocês nos vídeos aqui abaixo, né? Uma mulher que Deus separou e ela se tornou profetisa, que Deus deu visão, revelação para ela e ela passou essas revelações para os exércitos, ok? Então isso aqui eu mostro no vídeo aqui, ok? Então existem mulheres profetisas de Deus? Claro que existe até hoje. É o dom que Deus dá para ser profetisa, para o homem ser profeta. Agora, o profeta, ele não vai receber nada de novas doutrinas, não. O que o profeta vai fazer é revelar as profecias que já está na Bíblia. Agora, se Deus quiser, preste atenção, tá? Se Deus quiser revelar algo para alguém, aí Deus usa este profeta para revelar algo para alguém, né? O exemplo, olha, Deus falou, minha irmã, que Deus vai lhe dar o que você pediu para ele. Então, o profeta, ele vai estar revelando da parte de Deus algo que a pessoa, ela não contou para ninguém. Tá certo? Então, Deus, ele trabalha até hoje, né? Se Deus quiser que o profeta revele algo para a pessoa, Deus ele revela através do profeta. Agora, todos aqueles que recebem o dom de profeta, ele tem que profetizar o que já está escrito na Bíblia, né? Assim como Barnabé. Barnabé, ele foi titulado como profeta. E Barnabé, ele pregava tudo que vinha dos apóstolos de Paulo, ok? Então, os profetas que vinham depois de Paulo, de Pedro, os profetas que vinham sendo elegidos, eles tinham que pregar, eles tinham que pregar as mesmas coisas, ok? Eles tinham que pregar as mesmas coisas. Quando Paulo revelava, eles tinham que pregar as mesmas doutrinas, ok? Então hoje, o profeta que é elegido por próprio Deus, ele tem que pregar somente o que está escrito e não inventar outros evangelhos, não pregar outras doutrinas, ok? Então, a igreja aceita, a igreja aceita calvinista, que fala que não existe profeta hoje, não existe pastor, não existe. Eu já vi o próprio vídeo, tá? Eu estou falando porque eu já vi o próprio vídeo, né, de um calvinista, tá? Que não existe profeta hoje, não existe apóstolo, não sei o que, pelo amor de Deus, irmão. É uma seita calvinista que transgride a própria lei de Deus. A igreja calvinista, irmão, aceita. Elas, irmão, transgride a própria lei de Deus que eu vou mostrar para você. Então, o que eu digo para os irmãos é que busquem a Bíblia Sagrada. Tudo que eu falar
sobre o capítulo e versículo, vocês têm que conferir. Escritura com escritura, tá? Você tem que conferir. Não é simplesmente você me ouvir e depois ficar na dúvida, né? Será que está escrito, não sei o quê? Não, irmão. Você tem que ter prova. Se você tem dúvida do que eu mostro do capítulo e versículo, você mesmo tem que ir na própria Bíblia, em sua casa, e conferir, ok? Então, o perigo de muitos cristãos é que eles fica só ouvindo e acredita quase em tudo que se diz, mas não examina as Escrituras. Aí acaba pregando e ensinando para as pessoas a erro, né? Tem muitos cristãos que acaba ensinando as pessoas erros, porque eles aprendem assim dos pregadores das internets, mas eles mesmos não procuram conhecer todo o contexto, que na verdade não procura conhecer todo o Velho Testamento, todo o Novo Testamento. E eu digo para os irmãos, assim que você conhece toda a Bíblia, você nunca, irmão, vai ser enganado por ninguém. Você não vai ser enganado por textos isolados, não. Então você, conhecendo o Novo Testamento todo, você nunca vai ser enganado pela igreja adventista e nenhuma igreja. Você conhecendo o Novo Testamento todo, você não vai ser enganado pelos pastores da teologia, pastores que transgridem os 10 mandamentos. Né? Como eu prometi para os irmãos, em breve eu vou trazer, tá? Em breve. Que é um tema muito grande sobre questão da lei de Deus, ok? Sobre a lei de Deus. Porque tem muitos que estão transgredindo, estão abolindo os 10 mandamentos, né? Como eu disse para os irmãos, eu sou a favor e defendo a lei de Deus, aquelas que permanecem ainda, ok? Eu defendo o sábado, ok? Eu defendo o sábado. Aqueles que dizem que o sábado foi abolido, eles estão transgredindo os 10 mandamentos, tá? Agora, o que não pode é você ficar pregando doutrina que quem não guardar o sábado não vai ser salvo. Isso é doutrina de demônio. Isso é você ser salvo pelas obras da lei. Então, ninguém será salvo pelas obras, somente pelas obras da lei. Então, o que isso quer dizer, irmão Roberto? Irmão, se você quer ser salvo somente pelas obras da lei, pela circuncisão, não precisava Cristo vir morrer por ninguém. Se fosse para nós ser realmente salvos somente, tá? Eu quero que vocês entendam. Se fosse para nós ser salvos somente pelas leis de Moisés, não precisava Cristo vir morrer por ninguém. Mas o que acontece? Que a promessa da salvação, ela já tinha sido feita a Abraão antes de Deus trazer suas leis. Então, a lei que veio depois não pôde abolir a primeira promessa. E é incrível que eu vou revelar para você depois. Então, para que foi que serviu a lei que veio depois? Para que serviu os 10 mandamentos e outras leis de Moisés que permanecem até hoje? Para que serviu então essas leis dadas ao povo de Israel? Para que serviu realmente? Então, tudo isso eu vou revelar para os irmãos, que o assunto sobre a lei de Deus, a toda a verdade, é muito grande, né? Os vídeos que eu vou fazer, tá bom? Então, nós temos que conhecer a toda a verdade, para que nós sejamos libertos e não seja enganado por aceitas, por ninguém, ok? Então, tudo isso você vai conhecer, ok? Então, a primeira aliança da promessa da salvação, veja bem, a promessa da salvação, ela foi feita a Abraão, antes de entrar as leis de Deus. Antes de Deus escrever
e dá suas leis para o povo, ok? Então, a lei que veio depois, os mandamentos que veio depois, ela não pode abolir a primeira aliança. Então, não é pela lei que ninguém será salvo. Então, vou explicar bem claro para os irmãos. Porque a Bíblia fala que nós seremos justificados pela lei. Isso é verdade? É verdade. Todos nós remanescentes seremos também justificados pela lei. Então, deixando bem claro para os irmãos que nós somos justificados pela fé e obra. Nós nunca podemos esquecer das obras, tá? Então, nós nunca devemos esquecer das obras. Então, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, pela graça. Então, não devemos esquecer nunca da obra. Então, nós somos salvos pela fé e obras, as obras que Deus deixou para nós praticar. Okay? Então, os mandamentos de Deus, as leis de Deus para nós praticar. Então, a fé, por si só, não vai salvar ninguém. Como é que a pessoa diz que tem fé, mas não tem a obra de Deus? Não pratica as obras que Deus deixou. Vocês estão entendendo? Exatamente. Então, o próprio Dutério, o católico Dutério, ele trouxe muitas coisas católicas, romana, para o cristianismo. A doutrina de três deuses, a trindade vem de Dutério e Calvino, né? E no próprio livro de Ellen White, o livro do conflito de Ellen White, a própria Igreja Adventista Ellen White, ela abraçou essa doutrina de Dutério, da Trindade. E no livro Conflito, lá ela honra Dutério, o católico Dutério. Então, Dutério trouxe muitas coisas da Igreja Católica. O símbolo da cruz romana trouxe para o cristianismo. A trindade de três deuses, vem de Dutério, da Igreja, Dutério católico e Calvino. Vocês estão entendendo? Os homens do comércio. Então, diz que Dutério morreu odiando os judeus, né? Falam por aí que Dutério morreu odiando os judeus. Calvino tinha seu depósito de vinho, né? Era praticamente um cachaceiro, né? Tinha um depósito de vinho, gostava de tomar, talvez se embriagava, né? Bom, irmão, a doutrina de Calvino é doutrina de demônio, é uma seita. Nós vamos entrar em detalhes depois sobre essa doutrina calvinista com mais detalhes e prova, né? Porque quem vence é a verdade. Quem vence é a Bíblia Sagrada. Nenhum debate. Quem vence o debate é aquele que mostra a verdade direto da Bíblia. Quem vence o debate é sempre a verdade, ok? Não tem essa de saiu empatado, não. Quem vence no debate é somente a verdade. É o que vem da Bíblia Sagrada, tá bom? Então, irmão, tá aí para vocês, certo? Tá aí para vocês. Então, isso é um absurdo. Isso é um grande absurdo. Isso é desonrar a Bíblia Sagrada. Isto é desonrar o próprio Jesus. Jesus é jogado de fora, a Bíblia Sagrada é jogada de fora. E eles botam Ellen White. Eles botam o livro de Ellen White como... Eles botam o livro de Ellen White como salvação. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo? Mas vocês vão ver mais coisas ainda. Vocês vão ver vídeos direto do canal Lendo Quadro, irmão. É terrível. O quanto ele transgride a própria lei de Deus. São homens que eles honram a própria lei de Deus, mas ao mesmo tempo eles desonram, eles transgridem os próprios 10 mandamentos. Vou mostrar para vocês a prova
direto do canal do Leandro Quadro. Então, o que eu estou fazendo aqui é repreendendo, corrigindo os mestres adventistas, né? E os membros têm que se acordar. Vocês têm que buscar somente a Bíblia para que vocês conheçam toda a verdade, certo? Então, a minha luta aqui é contra o principado, é contra o espírito do erro, é contra o anticristo que está na mente desses mestres adventistas que mente contra a verdade, tá bom? Então, são igrejas que criam doutrina, que proíbem os alimentos que nós comemos. Eles criam doutrinas para proibir o que nós comemos, coisas que não é pecado. E eles dizem que é pecado. Então, a igreja adventista está em Timóteo, como eu já mostro para vocês aí, tá bom? Então, deixando bem claro para os irmãos, né? Então, café, tomar café não é pecado. Tomar chá não é pecado. Então, no livro de Ellen White, Alimentares, das revelações que ela teve, então, ela diz que é pecado tomar café e tomar chá. Ela diz que é pecado. Então, isso é doutrina de demônio, querendo proibir o que nós botamos na boca, comemos, o café. Então, quando é que se torna um pecado? Quando você faz do café um vício, aí sim, se tornou um pecado. Não quer dizer que o café é pecado. Na verdade, o vício é pecado. Vício é pecado, certo? Então, o café e o chá não é pecado. O que se torna pecado é quando se torna um vício, ok? Tudo de exagerado, né? Então, quando você toma café de exagerado, 24 horas sem parar, já se tornou um vício. Aí se chama pecado, vai causar um mal em você. Então, tudo que é demais se torna um pecado, se torna um mal para a gente quando tudo se torna demais. Tanto você comer demais se torna um pecado mal. Então, relembrando para você, tomar café não é pecado, mas o vício é um pecado. Então, nós não podemos nunca na vida dizer que café é pecado, que chá é pecado. Porque, na verdade, a cafeína, ela traz saúde para a pessoa, que é o remédio, né? Tem os remédios que é feito pela cafeína, que passa a nossa dor de cabeça. Então, você veja que traz saúde para a pessoa, né? A cafeína que vem no remédio tira a dor de cabeça e outras coisas a mais. Então, o próprio café, a cafeína, ela é um remédio para poder sarar a pessoa ali, né? Sarar, curar a dor de cabeça e outras coisas a mais. O próprio chá, ele traz uma calma, ele é um remédio também. É um remédio que traz uma saúde. Os ricos tomam chá, acalma e traz uma saúde, o chá. Agora, o que não pode é se tornar um vício, ok? Então é assim que se deve explicar. Só que esses pastores mestres adventistas, eles acharam que a maioria dos cristãos são pessoas que não lêem Bíblia, mas na verdade eles foram enganados. Porque Deus, ele tem seu povo sábio na terra para poder repreender esses falsos pastores adventistas e outros aí. Então tem povo sábio de Deus que conhece, é instruído em todas as escrituras. Os pastores mestres adventistas, né, acharam que só eles é que conhecem a Bíblia Sagrada. Porque na verdade ele não conhece nada, né? Todos aqueles que pregam heresia, na verdade ele não conhece a Bíblia Sagrada. Por mais que ele diga que leu a Bíblia não sei quantas vezes, na verdade ele não conhece a Bíblia coisa nenhuma, né? Para pregar doutrina de demônio, para pregar heresia, essas pessoas não conhecem Bíblia realmente coisa nenhuma, tá bom? Então, amados irmãos, que Deus, né,
abençoe a todos vocês e vamos ser um mártires, né? Temos que ser um mártir como os apóstolos, né? Se for preciso morrer, não aceitar a marca da besta, certo? Então os remanescentes verdadeiros, eles serão os mártires. Eles não vão aceitar a marca da besta. Muitos, né, vai ser perseguido, né, vai ser judiados, como nós já temos, né? Nós temos na China, na Coreia do Norte, os nossos irmãos mártires, que lá são perseguidos, são maltratados, mas eles continuam fiel lá na China, na Coreia do Sul, do Norte, né? Então nós temos nossos irmãos mártires, né? Que continuam fiel lá. Então vamos ser um mártires até o fim, né? Agora, se Deus quiser que eu fique até que Jesus venha, tudo isso é da vontade de Deus. E se for para eu passar como mártires, com certeza eu passarei, né? Deus me dará força, né, para eu suportar, né? Suportar. Então, como a Bíblia diz também, que Deus não vai deixar nós passar além do limite daquilo que nós não suportamos, né? Então, é isso aí. Então, nesse fim dos tempos, né, muitos irão realmente passar pela morte, né, pelo fogo, né, e outros Deus vai preservar vivos até a vinda de Cristo, né? Os nossos irmãos remanescentes, Deus vai preservar vivos até a vinda de Cristo. Enquanto alguns passarão, né, como está lá em Daniel, né, sobre isso aí que eu estou falando, né? Então, Deus abençoe a todos e até mais.